Salve a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui falando um pouco da palavra de Deus. É muito estranho, né, saber que pregamos assim para o povo de igrejas também, para se converterem à palavra de Deus. Porque por mais que pareça, né, que várias pessoas, né, até mesmo os pastores estão convertidos, eu posso dizer que a maioria não estão, né? O povo que está no mundo já de cara não está convertido, né? O povo católico precisa se converter porque adoram imagens, fazem vendas, várias abominações para Deus. O povo da igreja também, a maioria precisam se converter, né? Porque para Deus não estão convertidos. Porque lá também há vendas, lá também há falsos deuses, e lá mesmo é que está uma das piores maldições. Porque lá eles sabem da verdade e não fazem o que Deus pede, né? Então estamos aqui, gente. Muitas pessoas acham ruim o que a gente fala, muitas pessoas não gostam, ameaçam, criticam, né? Zombam, mas não criticam a gente. Eu quero que vocês entendam assim, que critica a palavra do Senhor, porque a gente só prega a palavra de Deus. Não falamos da Bíblia, não falamos da nossa vida, não falamos da vida dos nossos filhos, ou das nossas primas, ou enfim. Falamos de Deus, da palavra dele. E muitas pessoas se recusam a escutar a palavra do Deus que elas dizem que serve, né? Então, se fazemos vídeos, querem que a gente pare, querem ameaçar, querer pegar na rua, mas é a palavra de Deus. Mas Deus já sabe que as pessoas não vão escutar. Mas por que será que ele pede para falar? Porque ele não é injusto, né? Ele permanece ali a palavra dele até o último suspiro da pessoa. Até ele ver que no coração daquela pessoa não abre para a palavra dele. E daí, o que a gente faz, né? A gente, até eu mencionei um argumento, uma coisa que aconteceu, que um beija-flor entrou aqui dentro, né? A gente queria pôr ele para fora. E a gente ia para um lugar e corria para o outro, assim, assustado, como se a gente fosse, né, sei lá, uma ameaça terrível. E para muitas pessoas acham isso, né? Acham que a gente é pessoas ruins. Não, a gente está aqui para falar a palavra de Deus. As pessoas se assustam com as palavras que a gente fala, porque essas palavras não são ditas pelos pastores. Essas palavras que a gente fala, pelo incrível que pareça, para muitos desconhecida, a palavra virgem, que nunca se ouviu, que nunca foi lida. Mas para muitos, para a maioria, já conheci pessoas, né, que já leram a Bíblia de ponta cabeça. Mas por que será que não abre o coração? Assim, não adianta você só ler. Ler, todo mundo lê. Você tem que ler e ver as coisas que Deus faz e aceitar no coração que Ele pede, né? Eu também já fui do mundo, né? Né, como todas as pessoas, cometi vários erros. E vi a palavra, me converti, vi, nossa, esse Deus, eu nunca vi esse Deus aqui dessa Bíblia. Da Bíblia que todo mundo tem, tanto católico, tanto a Bíblia do mundo e a Bíblia da igreja. Por que não é pregada? Por que as pessoas não deixam as imagens? Por que os pastores não deixam de vender? Por que as pessoas não saem do mundo e se convertem para Deus? É o Deus aqui, ó. Até as montanhas têm medo dele. Por que nós também não podemos ter medo dele? Ah, mas como que a gente pode ter medo de Deus? Alguém pensa, né? Se Deus ele é bonzinho. Não, Deus ele é bom. Ele é maravilhoso, é piedoso para aquelas pessoas que têm um coração reto na palavra dele, que aceita a palavra dele, né? Que está firme ali, que está tentando agradar a ele, né? Embora sei lá, aconteça algum escorregamento assim, mas a pessoa se volta arrependida e Deus perdoa. Eu vou só para a igreja só para mostrar para Deus que eu fui.
Mas não adianta, Deus prefere até que você fique em casa, já que você vai para a igreja, né? Ah, só para querer bater o ponto, né? Então, assim, várias pessoas me criticam o irmão Alex, né, também. Já falaram que eu não sabia escrever direito. Olha só, pessoas da igreja, né? Pessoas próximas a do pastor. Falaram, você não sabe escrever direito? Olha as suas letras como são. Você não sabe falar direito, isso é isso e aquilo. Mas não olham para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Lá no Novo Evangelho. Gente, Deus ele não está perguntando se você está preparado ou não. A Jeremias, quando Deus chamou Jeremias era uma criança. Aí Jeremias não sabia nem falar direito, uma criança. Deus chamou ele assim, eu quero que você vá falar. E Jeremias falou, mas Deus, eu não sei nem falar direito, ainda sou uma criança. Deus falou, não diga que você é uma criança. Entendeu? Então, assim, pessoas falam, eu sou inocente, eu não sei ainda de nada. Para Deus não tem esse argumento. Entendeu? Então, assim, por que muitos pastores criticam aquelas pessoas? Aquela pessoa ali não tem Deus, porque não tem um carro, porque não tem uma casa. Inventam doutrinas de demônios, certo? Pessoas que estão dentro da igreja, né? Pessoas que estão dentro da igreja não querem aceitar o Deus que elas dizem que serve. Mas por que será? Será que é porque falta mais nos pastores? Será que falta mais ter verdadeiramente pastores e não presbíteros, né? Ou até mesmo, como é que eu posso dizer? Até um membro da igreja, né? Não que a gente está colocando aqui cargo em primeiro lugar, mas como diz a palavra de Deus, né? Deus ele colocou para cada um seu cargo. Então, há pessoas que nem é pastor, sobe na igreja, as pessoas veem que é pastor. Entendeu? Então, assim, tá uma bagunça tão grande. A igreja, a maioria das vezes, né? A maioria das igrejas estão pior do que o mundo hoje em dia. As pessoas já não estão caminhando para o céu. Elas já estão caindo lá no inferno. Os pastores não estão nem aí. Se a igreja está bonita, eles querem saber se a igreja está bonita, se o teto da igreja está bom, se a luz da igreja está paga, se a água está paga, se o chão está bom, se a igreja está bonita e o bolso deles está com dinheiro e o carrinho e o apartamento. Para eles está ótimo. E o povo, que acha que está servindo Deus, e põe Deus na parede, e exige de coisas de Deus, né? Grita para pisar na cabeça do demônio, coisas que não tem na Bíblia. Pelo contrário, diz a pessoa não fazer, e as pessoas vão e fazem. A Bíblia diz, não faça isso, os pastores fazem. Falam assim, a Bíblia está falando aqui que você tem que fazer isso. Sendo que não. As pessoas vão, aleluia, as pessoas falam. Né? Então, assim, eu acho muito sem temor a Deus, sabe? Sem medo, porque para você ver, um Deus que tudo pode, esse Deus aqui que está na Bíblia, né? Esse Deus que está na Bíblia é um Deus que tudo pode. Ele tanto fez o bem quanto o mal. Ele tanto pode agir do lado pro bem e pro mal, porque ele criou ambas as partes. Agora imagina, Deus fez o bem e o mal e você está no meio. Como que é a sua escapatória? Se ele que te fez, se ele sabe tudo ao teu respeito, você acha que você está fazendo alguma coisa de errado? Você acha que ninguém sabe? Mas a pessoa que não poderia ver isso está vendo que é Deus. Então você pode esconder do mundo, assim. Mas de Deus, os olhos de Deus estão em todos os lugares, ao mesmo tempo. Você fala, nossa, mas como que isso pode acontecer? Né? Ele é Deus, ele fez tudo, ele faz tudo. Ele sabe o que tem no teu coração, ele sabe o que você está pensando, ele sabe até quantos fios de cabelo tem, quantos fios de cabelo cai. Entendeu? Ele sabe absolutamente tudo. E os pastores fazem escondido, mas os olhos de Deus estão mais vivos do que eles pensam, né? Aí as pessoas me criticam o irmão Alex, que a gente não sabe escrever, porque somos burros. Aí por que pessoas da igreja, né? Será que eu... Evangelho de Marcos 1,14, né? Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois eram pescadores.
Jesus disse-lhes. Será que Jesus disse para eles? Vão para aquela escolinha, aprendam o ABC, façam o primeiro e segundo grau, vão na faculdade, aprendam a ler e escrever e me seguem. Ou ele simplesmente falou assim: vocês vêm, larguem tudo e me seguem. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiu. Então você viu que Jesus, ele foi andando, viu, me segue, né? Fulano, vem e me segue após mim, né? Vem e segue-me. E as pessoas, ele não pegava, falava: ei, você não sabe nem amarrar a rede direito, como é que você vai me seguir? Não. Deus, ele veio em forma de espírito, né? Como Jesus, e veio simplesmente porque a maioria do povo não acreditava que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Porque ele veio muito humilde, né? Ele veio em um pensamento inesperado dos outros. O pessoal achava que ele vinha na carruagem cheio de ouro, que vinha como rei, né? Como o majestoso, poderoso. Não, ele veio simples, humilde, né? E o que as pessoas achavam? Isso não é filho de Deus, não? Isso é um falso profeta, né? E daí, gente, e assim você tira a conclusão que os pastores não pregam isso nas igrejas, porque com certeza, para uma pessoa chegar, uma pessoa que é de igreja, que se diz de igreja, que se diz uma pessoa de Deus, que diz que tem pastor na igreja dela, ou dele, sei lá, né? E chega e critica uma pessoa que está falando a palavra também, você não sabe ler, só isso que tem para falar? Deus pede apenas se arrependa, apenas aceite o seu erro. Entendeu? Então, assim, Deus, ele não escolhe, gente, as pessoas. Ele escolhe tanto rico como pobre, quanto miserável, né? Jesus até falou: só preciso até pedras para falar da palavra de Deus. Ele escolhe. Se for preciso, ele faz até um jumento falar e ir pregando a palavra dele. Porque ele pode tudo. E aí, você vai criticar porque um jumento está pregando a palavra dele? Né? Então, assim, ou segue Deus ou não segue, né? Porque, assim, as pessoas ficam, tipo, em meio termo, né? Bem, então, assim, as pessoas não aceitam que Deus também diga isso. Lá em Jeremias 15, né? 15:5. Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem de ti lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me? Ou seja, aquela cidade inteira abandonou, virou as costas para Deus. Depois que Deus a salvou, a tirou do deserto, a deu os campos bonitos, ficaram contra ele de novo, né? Oráculo do Senhor: voltar-te minhas costas. Ou seja, elas achavam que estavam agradando a Deus, porém estavam fazendo tudo que a carne queria, estavam desagradando a ele. Voltar-te minhas costas, por isso sobre ti estendi a mão, para perder-te, cansado como eu estou de perdoar. Então, se for possível, os pastores até querem tirar essas palavras, porque muitos já foram tirados, né, da Bíblia. Então, para os pastores, para eles, nossa, mas como que Deus está cansado de perdoar? As pessoas não aceitam que Deus esteja cansado de perdoar. As pessoas querem que Deus sempre perdoe e ele nunca se canse. Se for preciso, ele nunca reclame, né? As pessoas querem que Deus dê do bom e do melhor, dê carro para andar, dê casa para passear, dê dinheiro. É isso que os pastores ensinam. Que as pessoas não podem querer mais aceitar estar na miséria, que as pessoas é dizimista. Já vi muitas mulheres, homens dizimistas falando: eu não aceito, eu sou dizimista, isso não pode estar acontecendo na minha vida.
Por que é dizimista então? Aí quer dizer só porque você tá sendo um filho rebelde, né? Porque está cobrando. Deus, ele faz com amor, com carinho. Agora, quando Deus vê a se passar por obrigação, já não dá mais com amor. Ou seja, Deus, eu não aceito, né? Eu não aceito. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deus não espera Deus dar com amor, porque Deus é o Pai, né, de todos nós. Então as pessoas não esperam que Deus dê por amor aquela coisa. Porque Deus, ele é nosso Pai, ele com certeza, né, ele, por ele assim, todo mundo já era salvo assim, mas por ele ser reto, né, por ele ser piedoso, por ele ser justo, né, ele tem que, por isso que ele fez o bem e o mal. Ele que criou o mal. Fala assim, olha, se existir só eu, vai ser muito fácil. Então eu vou colocar o mal para ver se as pessoas vão querer ficar comigo ou com o mal. Mas comigo o caminho é estreito. Agora com o mal, o lado mal, se as pessoas quiserem, é o caminho muito largo, muito fácil. Cheio de orgias, coisas ruins. E a maioria escolhe esse lado. Agora imagina, né? Então aí que Deus vê o coração das pessoas. E daí, por que Deus diz, cansado como estou de perdoar? Por que Deus mandou descer um anjo para matar vários e vários soldados? Claro, com motivo, né? Então, as pessoas não aceitam que Deus, ele seja capaz de matar uma criança, né? Então, eu vou ler aqui lá em Salmo 72, diz assim: ó, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Contudo, meus pés iam resvalar. Por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, ou seja, contra os pecadores, vendo o bem-estar deles, ou seja, o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles, para aquelas pessoas que estão ali fazendo as coisas ruins para Deus. Seus corpos são robustos e sadios. Dos sofrimentos dos mortais não participam, não são atormentados como os outros homens. Eles se adoram com um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Da gordura que os incha sai a iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, discursam atividades e tom ameaçadores. Com seus propósitos afrontam os céus e suas línguas ferem toda a terra. Por isso se volta para eles o meu povo, bebe com avidez das suas águas. E dizem então, porventura Deus não sabe? Né? E dizem então, né, também, tem o Altíssimo conhecimento disso? Ou seja, será que Deus sabe do que a gente está fazendo? Assim são os pecadores que tranquilamente aumentam suas riquezas. Então, fui em vão que converti o coração puro? Ou seja, pô, será que eu fiz certo em escolher o bem? Porque os pessoais ruins, os pecadores só adquiram mais a riqueza? E na inocência lavai as minhas mãos? Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar com eles. Seria infiel à raça de vossos filhos. Reflito para compreender este problema. Muito penosa me apareceu esta tarefa, até no momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que eu os esperava. Sim, vós os colocais num terreno escorregadio. A ruína vos os conduzes. Eis que subitamente se arruinarão, sumirão destruídos por catástrofe medonha, como de um sonho ao despertar do Senhor. Levando-vos, desprezavos a sombra deles, quando eu me exasperava e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia como animal qualquer, mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão, vossos desígnios me conduzirão, e por fim, na glória
me conheceis. Agora, afora vos o que há para mim no céu, se vos possui, nada mais me atrai na terra. Então, ou seja, se os pastores falam que é para a gente colocar os olhos na terra, para a gente colocar, para a gente ter riqueza, que quem é de Deus tem que ter carro, quem é de Deus tem que ter dinheiro, né? Então, isso aqui diz: se vós possui nada, mas me atrai na terra, meu coração e minha carne pode já desfalecer. A rocha de meu coração é a minha herança eterna, é Deus. Sim, perecem aqueles que vós se apartam, ou seja, sofrem aqueles que abandonam Deus, cedo ou mais tarde. Destróis os que procuram satisfação fora de vós, ou seja, que procuram para preencher, né, satisfação fora de Deus. Mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus e por minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião, né? Então, por que também, gente, para terminar, por que também, né, quer dizer, não é porque as pessoas estão convertidas que elas nunca vão desagradar a Deus, que nenhuma maldição pode cair na vida delas. Pode sim, porque como o rei Davi, né, ele era um servo de Deus, amado por Deus, querido por Deus. Mas num certo momento ele desagradou a Deus, né? Ele tinha várias e várias mulheres que ele quisesse. E num certo dia ele estava lá, né, olhando, e viu uma mulher tomando banho. E daí pediu: traz ela até aqui. Ficou com ela, sendo que ela era casada, né? Que era mulher de um soldado dele. E ela engravidou do rei Davi. E mandou o cara ir lá, né? Aí vai lá na sua casa visitar sua mulher, sei o que. Ele: não, vou ficar aqui. Chamou ele, embriagou ele para ver se ele ia, ele não foi, né? Então o que até decidiu falar assim: vou mandar ele ir para a guerra, põe ele lá na frente para ele poder ser morto. Ele foi morto. Depois que passou o luto, pegou a mulher para ele, sendo que Deus tinha dado várias e várias mulheres para ele, né? Várias e várias. E então assim, o que aconteceu? Deus, né? Deus deu tudo para ele. Todo tipo de mulher, toda a riqueza. Porque Deus quis. Ele não cobrou a Deus: Deus me dá riqueza. Não. Deus, ele quis dar para ele, né? Teve uns que Deus não deu. Teve os profetas que nasceu na pobreza e morreu na pobreza, mas estava com Deus, né? E daí o rei Davi não, ele fez diferente. Ele pegou e deu a riqueza, deu mulheres, deu dinheiro, deu tudo que ele precisava, né? E mesmo assim, ele cometeu um grave erro contra Deus, né? Ele não fez como os profetas: não, Deus está comigo, tá vendo essa riqueza aqui? Eu tô com ele. Não. Ele se ajoelhou, pediu perdão para Deus. E falou assim: olha, você é meu filho, mas a espada nunca mais vai sair da tua casa. Ou seja, Deus deu um castigo para ele, mas foi um castigo para a vida inteira. Falou assim: a espada vai sempre estar na tua casa. Todas as mulheres vai ser de outros homens. E não vai ser igual que você fez, não. Vai ser para todo mundo ver durante o dia, né? Ou seja, filho vai ficar com filha. Os teus filhos vão pegar tuas filhas como mulher. E esse filho aí teu, eu vou matar ele. Aí de Davi se desesperou, ficou chorando, passou 7 dias sem comer, sem beber, ficou de jejum lá de joelhos. E os empregados: não, se levanta, sei o que. E ele: nada. Perguntou: a criança está bem? Perguntou: Deus, salva a criança, não deixa ela morrer, por favor, me perdoa. Durante vários e vários dias. E a criança lá de repente uma febre na criança, deu várias doenças, e até que a criança morreu. Mas Davi ficou lá, estava chorando esse tempo todo, enquanto a criança estava doente, ele ficava chorando: Deus, não faça isso, Deus, não faça isso. Ficou chorando, rasgando roupas, ficou lá de joelhos. Um rei poderoso, rico, ficou lá de joelhos para Deus, pedindo para ele não fazer isso. E ele foi e matou lá a criança, porque ele quis. Porque um servo que servia a ele, mas por um certo momento desagradou a ele. O povo que está no mundo, fica mais difícil de conhecer Deus, né? O povo que está na igreja não conhece o Deus que está na Bíblia deles. Porque os pastores não pregam,
eles não querem também procurar saber se os pastores estão certos ou errados. Para eles, o importante é estar com aquele pastor. Ou seja, para eles, parece que o Deus deles é aquele pastor. E o pastor se maravilha disso, né? Não falo todos, mas a maioria. Então, assim, eu dei essa palavra em tuas mãos que você possa entender assim, que Deus, Ele é Deus. Então, devemos a gente, né, ter pavor, ter medo dele. Porque Deus, Ele pode tudo. Ele pode matar qualquer pessoa a qualquer momento. Mas também Ele pode deixar aquela pessoa viver no momento que Ele quer. Né? Mas Deus, ele não é injusto. Se Ele vê que você está querendo, você está buscando, ele se arrepende do mal que tem para a vida da pessoa, né? Então, assim, eu deixo essa palavra em tuas mãos, que tanto os pastores, quanto as pessoas que estão no mundo, quanto os católicos, eles possam se arrepender dos seus atos contra Deus. Você deve se estar se imaginando: nossa, será que não tem salvação? Né? Ah, então eu preciso ficar no mundo mesmo. Só que quando chegar, né, as coisas de Deus, não vai sair chorando, não vai se apavorando, não. Porque dá tempo de você se arrepender, buscar Deus, né, enquanto há tempo, né? Mas depois que a vida de Deus chegar, não tem mais. Então, deixa essa palavra em tuas mãos. Amém.